Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma live crochetando com você. Então, como sempre, a gente começa a nossa live com uma oração e eu quero convidar você, tá aí. Se quiser fazer essa oração comigo, será bem-vindo. Vamos lá então, antes da gente começar, para a gente começar com a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém. Agora sim a gente já pode começar a nossa live, já com uma vibe diferente, como eu falo, né? Bom. E para quem ainda nunca participou das nossas lives, eu vou explicar como é que funciona, né? Geralmente, oi Vanessa, que bom que você está aí, que bom que vocês chegaram, estão chegando. Eu vou explicar para o pessoal como é que funciona a nossa live. Enquanto eu vou explicando, para você que já conhece como funciona, dedo no aviãozinho, o pessoal tem um aviãozinho bem aqui embaixo, clica nele e vamos enviar essa live para quantos amigos a gente conseguir. Vamos enviar para que eles possam assistir e, quem sabe, participar das nossas lives também, tá? Então, eu vou explicar antes, que bom, a minha convidada já está por aqui. Antes de eu chamar ela aqui, eu vou explicar como é que funciona a metodologia das nossas lives. Geralmente eu entro ao vivo e chamo você que está aí do outro lado, me assistindo, para a gente se conhecer a sua arte e um pouquinho da sua história, tá? E isso tem sido, para mim, maravilhoso. Eu tenho conhecido pessoas espetaculares, como eu sempre falo, e com artes maravilhosas. E isso é importante. E se você conhece alguém que gostaria de que ela viesse compartilhar a arte dela aqui com a gente, marca o nome dela nos comentários. As lives sempre ficam gravadas, marca o nome delas ou me marca na página delas, me envia um direct com a pessoa que a gente vai fazer esse convite também, tá? O nosso objetivo, o objetivo das nossas lives é sempre compartilhar a arte das pessoas com o objetivo de trazer representatividade e também inspiração, né? Que venha trazer inspiração. E, sem mais delongas, eu vou explicar para vocês, vou apresentar quem é a nossa convidada de hoje, tá? O nome dela é Regina Elias da Costa e é mais conhecida como Soberana Ziza. Ela é grafiteira, formada em design, licenciada em artes e pós-graduada em gestão pública. E faz uma arte que contagia todos que vêm. Então, vamos lá chamar ela, então? Oi, Roseli, que bom que vocês estão chegando. Oi, Mila. Isso aí. Enquanto a nossa... Ê, Olá, ê, boa noite. boa noite, seja bem-vinda. Eu sempre recebo os nossos convidados, Isa, com um sino. Esse sino é como se fosse a campainha da minha casa e a campainha da sua casa e a campainha de casa de todos que a gente entra para falar um pouquinho da vida das pessoas, da arte das pessoas. Tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer aí em conhecer, estar aí trocando com vocês. Ai, o prazer é todo meu. Você é linda, maravilhosa, admiro o seu trabalho e eu quero agradecer de antemão o Diego, que indicou você, e para mim foi fundamental eu entrar em uma outra área de arte que não a minha, né? Que eu gosto muito do crochê e eu me identifico muito com a sua arte, Ziza, quando a gente faz intervenções urbanas, que eu gosto muito. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa, para eles conhecessem, a seu modo, conhecessem um pouquinho da Ziza. Legal. Bom, meu nome é Regina, eu sou mais conhecida como Soberana Ziza. Sou artista urbana, né? Mas também sou arte educadora. Trabalho com crianças a partir de 5 anos
E tenho esse meu trabalho junto aí à Street Art, que é um trabalho focado na questão das culturas negras, né? Uma pesquisa de encontro, eu digo, né? Que muitas das vezes a gente desconhece as nossas histórias. Então, é uma pesquisa também de encontro para reescrever essas histórias. Ai, que bacana! Gostei muito já da introdução. Antes da gente dar sequência, o pessoal que está em casa, se quiser é, mandar perguntas, enviar perguntas, a gente vai passando para a Ziza, ela vai respondendo na medida do possível, tá? Eu sempre gosto, Ziza, de ter essa interação com o pessoal de casa, essa é como se fosse uma roda de conversa, literalmente, tá? E você vai estar numa roda de conversa que eu acho que o meu público não conhecia, sabe? Mas eu acho que é importante a gente estar aberto para conhecer várias formas de arte, não é isso? Porque eu acho que a arte ela tem uma conversa universal, um objetivo universal, não é isso? Sim, com certeza. A arte, ela é uma forma, igual como você diz aí, universal, de comunicação, né? Eu tive a oportunidade de viajar a alguns outros países aí fora e não dominava língua nenhuma, né? E eu sentia que através dessa minha conexão, das minhas narrativas, a gente conseguia se conectar com as outras pessoas, né? E também é legal dizer dessas potencialidades das ruas, né? Desses atravessamentos, né? Então, a gente que interage na rua, a gente tem também essa responsabilidade, né? De se conectar com quem está passando, de criar essa rede e também de não colocar algo que não seja sem propósito na rua, né? Eu acho que cada um de nós temos propósitos nos nossos fazeres artísticos. Ai, que legal. Antes, então eu quero perguntar para que a gente possa ter uma noção. Eu falo assim que não é porque eu gosto de crochê ou eu gosto de pintura que os meus filhos vão gostar disso. Cada um ele é um indivíduo que tem o seu gosto, que tem o seu chamado. Eu sempre digo para as pessoas que nós viemos à Terra com uma missão, não é isso? Nem sempre Sim. vai ser a missão dar continuidade ao que foram os nossos pais. E isso é importante. Para a gente conhecer um pouquinho como era a Ziza criança na sua infância, do que você gostava de brincar, você tinha muitos amigos, você se identifica hoje, a Ziza de hoje, com a Ziza da sua primeira infância? Olha, eu mudei bastante, mas as artes eu sempre fui arteira. Eu sempre como diz, criei essa linguagem muito mais pela parte artística, né? Eu sempre fui uma pessoa bem tímida. Agora eu sou, né, sou mais desenvolta tal, mas também através desse meu fazer artístico, mas a Ziza de pequenininha era bem assim, tímida e se expressava muito mais através das artes. Eu sempre fui uma criança gordinha, assim, então tive que, desde pequena, assim, é, criar as minhas defesas, né? Então, muitas das vezes eu tinha que criar as minhas barreiras ali, né? Que esse sistema, infelizmente, né, nos coloca, mas eu digo que tudo tem um porquê, né? A Ziza de antes, ela me fez ser quem eu sou hoje, que é uma mulher empoderada, uma pessoa certa do seu potencial, né? E é isso, eu acho que esse movimento, nada é por acaso. Tudo que a gente vem buscando, vem conhecendo, tem um porquê, e eu sinto que é só as nossas potencialidades desenvolvendo, nossas potencialidades, criando redes para também ser apoio para outras pessoas. Ai, que legal. Eu tenho uma imagem da minha infância, e eu já vou entrar nisso com você também. Eu tenho uma imagem da minha infância, você falou um mecanismo de defesa, e isso veio na minha memória agora, que quando eu ainda estava lá no primário, na época era primário, tinha eu não sei por quê,
hoje até eu acho que eu meio que entendo ou busco entender. Eu tinha um menino que todos os dias ele me batia na escola sem um porquê. Ele chegava, pegava por trás do meu cabelo, me chutava e ia. E eu ia correndo para o banheiro chorar. Eu não tinha coragem de contar em casa, não tinha coragem de contar na escola. Eu me sentia como se eu tivesse vergonha disso. E eu chorava e saía sem isso. E isso para mim foi, no momento eu não entendia, mas foi importante para chegar onde eu sou hoje. E eu lembro que eu acho que eu devo ter ficado tão retraída até a ponto de meu pai chegou e falou, acho que notou, né? E aí ele comentou sobre a cor da pele. E aquilo foi fundamental para mim. Ele falou assim, por isso que eu acho importante os pais observarem os filhos, as atitudes, as mudanças. Veja, meu pai não tinha Sim. escolaridade nenhuma, completamente analfabeto. E aí ele disse assim, tá acontecendo alguma coisa na escola? E ele diz assim, olha, vocês não são menos nem mais que ninguém. Se alguém chamar vocês de negro, de cabelo duro, vocês são negro mesmo e do cabelo duro mesmo. Ele falava assim. E ainda ele diz: o alemão tem orgulho de ser alemão, o japonês tem orgulho de ser japonês. Vocês também têm que ter orgulho e andar com a cabeça erguida, ainda ele falava. Não ter vergonha disso, não. É a raça de vocês mesmo. E aquelas palavras do meu pai, como eu sempre falo para as pessoas, elas foram sementes para mim, que começaram a florar logo na primeira infância, mostrando que eu também podia, assim, e que eu não tinha que ficar escondida ou sempre como que eu posso dizer, na defensiva, não é isso? E aí eu tomei algumas atitudes na minha infância que me tornaram as pessoas que eu sou hoje. Eu, eu, eu quero dizer para você, você tem alguma memória da sua infância que marcou em relação a isso? Ah, da nossa infância, assim, nessa relação racial, você diz? Pode ser da racial, ou de repente, porque assim, eu sentia isso, mas eu vou dizer para você que eu não tinha consciência do racismo. Você está entendendo? Eu não tinha consciência por que eu bati, ele me batia ou não. Eu não parava para refletir em relação como que eu posso dizer assim, minhas características, entendeu? As Sim. minhas raízes, vamos dizer assim. Eu não tinha esse pensamento na época. Eu só achava que eu apanhava porque eu não era uma pessoa que agradava a ele. Um exemplo. Sim. Eu acho que um momento assim que é bem traumatizante foi para mim os períodos de festa e principalmente as festas juninas, né? Porque tem essa questão característica do chapéu, né? Da trancinha, e que a gente sabe que esse cabelo aqui dificilmente vai tá sendo bem aceito para aquele chapéu que não é, né? Aquela trancinha loira que também não tem nada a ver com a gente. Então, por isso que eu acho que, para mim, nesse momento na escola foi realmente traumatizante, porque a gente era obrigado a colocar, né? Não tinha a opção de não colocar. E fazer uma trancinha para baixo, dificilmente a gente tinha um cabelo grande, né? Que as nossas mães, elas sempre tinham esse ritual de observar. Minha mãe, ela nunca alisou meu cabelo, eu agradeço. Ela sempre teve esse ideal de não perder as minhas características, né? Mas eu digo também que é importante, como é importante para o professor, para o educador, debater essas características, esses eventos. A gente pode pegar aí a lei, né, também, que fala do ensino à cultura negra e indígena dentro das escolas, né, para a gente realmente desmistificar e não ter esse dia do índio, né, que assim, eu não sou indígena, não é o meu lugar de fala, mas a gente é importante entender e estar também na verdade, recriando esses lugares, né? Então, assim, para mim, eu sempre prezo, né, por essa questão, por essa abordagem que vise trazer para perto e problematizar, mostrar nessa minha atuação aí junto com a arte e educação, tento criar materiais afrocentrados, né? E é isso, eu acho que em casa, na escola,
na iniciação artística, no futebol. É assim que a gente vai transformando. Não é só na escola que a gente tem que problematizar, e também não é só em um lugar X, é em todo lugar, porque a gente está passando aí por momentos difíceis, né? Porque isso vem de tempos e vai demorar ainda um tempo para passar, mas só quando a gente conseguir parar e conversar, criar esses espaços para conversar, problematizar, a gente pode criar esses novos lugares, né? Entendendo também que muitas das vezes a gente desdobra em confrontos, né? Mas esse não é o objetivo. Mas também entendo que quando a gente não é ouvido, aí a gente desdobra para um outro sentimento, que é do ódio, né? Da raiva. Então a gente tem também que se prezar, né? Traçando os nossos objetivos e entender as nossas potencialidades, entender aonde a gente pode recriar. Mesmo. A Vanessa disse que a filha dela gosta muito de grafite, essa área, essa arte e tudo mais. Ela ainda não conhecia e ela foi conhecer agora através da live que a gente está fazendo aqui com você. E é bacana Ah, que conhecer legal. novos mundos, né? Eu gosto muito disso. Depois até tem Sim, uma história, uma memória que eu tenho que contar aqui, que é sobre essas descobertas que a gente tem feito ao longo da vida, através de ligações como essa do Diego. E como foi que você conheceu o grafite? legal. Bom, aqui nesse meu território tem vários artistas. Então, o grafite sempre me atravessou nas ruas, nos prédios, né? Mas aonde eu consegui me ligar, literalmente, foi na escola. Tinha alguns grafiteiros, eu comecei ali me aproximar, criar uma conexão, conversar, mas eu aprendi mesmo essa técnica a partir de um curso realizado em um equipamento público aqui dessa minha região chamado CCJ, que era voltado para a juventude. E a partir dessa oficina, dessa vivência, eu não parei mais. Eu comecei a realizar várias atividades, também tenho esse braço com hip hop, né? Então era algo que me fortalecia. Então eu comecei a me aproximar desse movimento tão potente, né? E a partir daí eu não parei mais. Comecei a criar as minhas narrativas, comecei a entender a minha importância e até hoje estou aí também aprendendo muito, que é importante a gente destacar que a gente, durante esse processo, um processo também de aprendizagem para a gente. Eu aprendo diariamente com as crianças, eu aprendo diariamente com vocês que são aí de casa, com você, Luciana, também. Estou aqui aprendendo com você essa nova linguagem aí. E é isso, é a gente se conectando, criando redes. Verdade. Sabe que você falando aí, eu acho fundamental as artes, diversas formas de artes nas escolas, mesmo no contraturno escolar, em tudo. Porque Sim, veja bem, você nasceu da escola, vamos dizer assim, né? Do contexto municipal, estadual, enfim, dos órgãos públicos, nasceu um artista que é conhecida, muito conhecida aí no meio do grafite, talentosíssima, que passa uma mensagem, tem uma consciência de si, da sua ancestralidade, enfim. E isso é bacana. Eu vejo assim, cada arte ajuda a pessoa em alguma coisa da vida dela, fortalece algo ou aflora algo dela, não é isso? Vamos colocar um exemplo. sim. O teatro retira um pouco a timidez, é, é, não é? Faz com que a pessoa entre, faça parte de um grupo, que eu acho que as pessoas têm muita necessidade de participar de grupos, né? De estar inserida em um contexto, né? O grafite eu acho muito bacana que ele trabalha a criação, assim como o crochê que a gente diz, trabalha a criação, a interação,
a união, porque eu acho que a consciência, tanto política quanto a consciência, todas as consciências, eu falo, né? De classe, de raça, e isso é importante. Poderia ter, é isso mesmo, a Daiane está falando. O teatro, todas as artes, desde a música, cada um tem o seu peso. Me diz uma coisa, Daiane, eu já estou falando Daiane. Ziza, que barreiras você encontrou ou ainda encontra na sua arte ou para realizar a sua arte? Antes de você responder, não, vamos responder isso. Senão eu vou confundir. Olha, eu acho assim que essa pergunta, eu acho que eu sempre vou ter que responder. Porque é algo que só quem está dentro vai conseguir entender, sabe? Porque assim, quando eu disse eu vou ser artista, a primeira barreira foi eu não tinha nenhuma referência de artista negra. Aqui no meu território não existe nenhuma artista negra. Então, para ser uma artista negra, a gente tem que diariamente quebrar barreiras. Até a própria história das artistas anteriores a mim foram, de certa forma, até apagadas, esquecidas, né? Agora que está com esse movimento muito protagonizado pela gente, né? Que é a gente que está revendo essas histórias, está trazendo, falando que olha aquela artista tal, essa artista desse período. Então a gente está escrevendo, fazendo, revendo essas histórias. Então, para ser uma artista, para ser eu estou fazendo esse recorte nas artes visuais, porque é o que eu vivencio, mas acredito também que em outras áreas também. Mas a possibilidade de colocar uma tela em uma galeria também é outra barreira que ainda a gente não venceu, né? Da gente ser aceita, quando a gente apresenta esse portfólio de uma galeria nos convidar a colocar nossa arte. Então, a gente tem que ser boa, mas a gente tem que ser boa 3 vezes mais que as pessoas para a gente estar nesses lugares. Então, assim, as barreiras são diárias. Convites também são barreiras, porque às vezes a gente tem tudo. Tem qualidade, tem conceito, tem a sua exposição, mas às vezes os convites não aparecem. Então a gente tem que fazer os nossos convites. Vai ter evento, não vai convidar a gente, então a gente vai começar a criar os nossos eventos. A exemplo da Feira Preta que teve aí nesse final de semana, né? Que ocorreu online. A Feira Preta é um lugar muito especial que me inspira, né? É um momento de exaltação de várias culturas, da moda, da arte, da música, da troca, né? Então é isso, a gente tem que começar a recriar esses espaços para a gente se tornar vivo. E é importante dizer que recentemente aí estou trazendo também um projeto que tem esse título que é Estamos Vivos. Né? Então, para a gente quebrar, dizer que não existe artista, dizer que não existe grafiteira, dizer que não existe grafiteira indígena também, que é importante dizer desse povo ancestral, né? Esse povo que antes da gente, eles estiveram aqui, é o povo originário, né? Então, licença para eles são primeiros, né? Então é isso. É um pouquinho dessa fase aí que eu venho traçando. Então, a gente tem que quebrar barreiras diárias, se recriar também para continuar. Verdade. Aqui a Preta Ju diz que é sua fã e tá só reforçando Beijo, beijo para todas. Da Lama eu vim também aí, que tá por aí. Então, ela é sua fã e ela disse que ela reforçou o que você falou, né? Que a gente tem que criar espaço. Ontem, por um acaso, eu liguei a TV e vi uma reportagem sobre uma censura, não sei se você acompanhou,
de uma artista chamada Crioula, eu achei assim, Sim, fiquei estarrecida, espantada. E aí eu imaginei, né, o que vocês passam diariamente. Com duas coisas, eu sempre falo para as sim, pessoas que o preconceito das outras, de algumas pessoas, elas vêm da falta de conhecimento. Quando você é ignorante sim. naquela área, de repente você tem uma afeição àquele assunto ou não. Então eu acho que antes de qualquer coisa, buscar conhecer o assunto, buscar se inteirar sobre, né? E eu achei assim uma arte maravilhosa. A arte da moça, que ela é uma artista assim de bastante renome e olha De só, para ela BH, fazer uma ela é arte de daquele, BH. gente, para fazer uma Uhum. arte daquele tamanho, você viu, com aquela qualidade e a pessoa questionando. Bom, eu não vou entrar no mérito da questão, mas como é que ficou você e como é que você ficou ao saber disso ou ver essa notícia? Qual foi a sensação que você teve ou você tem ao ver notícias como essa? Sim. É, isso daí já não é fato pra gente, porque ilustrar, desenhar, escrever, falar, cantar sobre a nossa história sempre é difícil, né? Sempre é difícil, porque isso que você diz sobre o entendimento, né? E observando também essa obra de arte que a Crioula fez, muitas das vezes as pessoas já criam estereótipos, já identificam características dentro desse desenho. Então, ali naquele desenho tinha uma cobra, uma serpente. Ah, então serpente significa tal, tal, tal coisa. E esquece que para você tem um significado, mas para um povo ancestral a serpente significa o quê? Conhecimento, significa outra coisa. Então é importante a gente também, enquanto artista, não fazer nada aleatório, né? Ter tudo o nosso trabalho conceituado, e aí tenho certeza que muitos artistas aí têm o seu trabalho muito bem embasado, e entender cada característica dessa ilustração, desse grafite, é importante, porque para mim é algo muito importante observar aquela obra nesse lugar que é tão importante lá em BH, mas para outras pessoas aquilo é uma afronta e é algo até visto como negativo, né? Então, por isso que eu digo que é importante a gente entender as propostas, os conceitos desses artistas, sabendo das entrelinhas, né, das obras, eu acho que tudo ficaria melhor, ou melhor, problematizaria menos, né? Eu acho que melhor da minha cabeça, mas eu acho que é importante a gente ser valorizado, né? Porque eu fico imaginando que uma pessoa somente ela fez todo esse rebuliço, né? Uma pessoa, né? E assim, tá rolando um abaixo-assinado aí com mais de 20 mil pessoas, tal, e até agora isso não caiu. Então, já fico pensando várias outras coisas, né? Porque se um prédio, quantas pessoas moram lá, né? Por que será que isso foi para frente? Né? Porque isso não é um prédio, não tem como se responder somente por uma pessoa. É uma consciência coletiva, né? Então, assim, tem algo aí, algo que vai se desdobrar ainda nessas semanas aí, porque já pegou uma outra esfera, já pegou a esfera judicial, né? E é isso. Eu acho que apagar a nossa história durante tempo sempre foi apagado. Então, a gente está aqui também com essa missão, não só a gente artista, mas a galera da música, a galera aí também do crochê, tá para trazer um pouco da sua história, né? Então, é isso. Eu acho que a gente veio com essa missão de escrever as nossas histórias e a gente tá para vir pelo front mesmo. Então, o que vir, a gente vai tomar pra gente e vai para cima mesmo.
Isso é legal. Eu voltando aí, há um tempo atrás eu fiz uma africana. Ela tem 1,74 m por aí, 72, de crochê para uma exposição na Praça Zumbi dos Palmares, aqui em Curitiba. Era um evento do Dia da Consciência Negra, que eu ainda tenho, eu tenho que expor ela, não sei se eu coloquei, se colocaram aqui nas redes sociais, e eu acho isso bacana. E eu falo para você assim que tanto o grafite como o hip hop, ele veio para trazer, ele veio para questionar vamos dizer, as, ah, como que eu posso dizer? As, as dificuldades sociais, como é que eu digo? Ele veio para questionar, fazer as pessoas pensarem, eles veio para trazer empoderamento para as pessoas que não se viam representadas em nada ou em nenhum lugar. E eu acho que isso também, de certa forma, incomoda as pessoas, vendo esse empoderamento negro, do preto, né, do negro, enfim. E faz parte das pessoas que não têm esse olhar, essa empatia, questionar. E, lamentavelmente, isso vai acontecer ainda muitas vezes, não é isso? Olha, o do hip hop, o que eu sinto assim de mais potência é entendendo, claro, das linguagens dentro desse movimento, como ele foi importante para a conscientização também nas letras, né? Trazer histórias, trazer pensamentos de mudança, tal. Mas o que eu gosto mais que é essa bagagem da arte-educação. Foi aí também onde que eu pude começar, iniciar esse meu processo junto à arte e educação, né? Foi através do hip hop que eu comecei a ser oficineira, aí eu virei arte educadora. A importância de respeitar, não, de empoderar o seu território. Então, não só o seu, né? Claro que cada um, a gente circula pelos lugares, né? Já tive oportunidade de ir até para fora do Brasil, né? Passar um pouco dessa minha trajetória, mas esse movimento da arte e educação, eu sinto potência, muita potência, porque deixa sementes, que um dia eu fui arte educadora. Então, essas sementes que ficam nesse território também pode seguir esse caminho ou não, né? Alguns seguem. E pode ser que vire um arte educador também. E aí essa semente vai sendo, né, vai continuando esse ciclo que é de fortalecimento. Antes de mim vieram vários, né? Várias. Então, é importante ver essa continuidade e se fortalecer o seu território. Então, eu sempre digo que nós vamos colocar assim, eu que cresci na periferia, a gente entende algumas coisas. Eu não sei qual é a visão que você tinha na sua arte antes de você estar dentro dela, participar dela, mas como a gente pode explicar, ou como uma pessoa que não está nesse contexto pode entender esse processo artístico do grafite ou do hip hop? Olha, eu acho que são atravessamentos. Como eu disse para você, a minha pesquisa ela não está concluída. Cada ciclo são ciclos de autoconhecimento também. Não só de me conhecer, mas também conhecer um pouco dessa história que eu também faço parte. Eu atualmente pesquiso o tecido bogolã, né? Essa pesquisa é mais recente. Mas quando eu estava no hip hop, eu pude ali me empoderar junto com as mulheres, né? Foi ali também aonde eu tracei esse caminho que eu disse a você aí também da arte e educação. E voltando para a pesquisa, eu acho que não tem muito um caminho certo, um modelo certo. O artista,
ele é responsável também para não fazer algo aleatório, como eu tinha falado antes, né? Ah, eu tô aqui vendo quem tá por aqui, ah lá, aquela. Então, a gente é responsável por escrever, a exemplo aí também o meu trabalho, né, que eu venho pesquisando os tecidos africanos, e todas essas histórias contidas nesses grafismos, nas cores, na importância de cada povo. Então, esse movimento é um autoconhecimento para mim também, por entender que eu também sou parte disso, mas também é um fortalecimento para o que vai vir, né? Então, quando eu entendo quem eu fui, aonde eu estive, aonde quem veio antes esteve, eu consigo me fortalecer e projetar um novo futuro, né? Muito aí também por esse novo movimento chamado afrofuturismo, né? Então é isso, eu acho que eu fui atravessada por essa pesquisa durante esse período aí que eu estive muito mais focada na moda, que eu sou, né, sou formada em moda. Então, a partir disso, eu comecei a me perguntar qual importância tinha, né, os tecidos. Era algo decorativo? O que que era? E aí eu comecei a pesquisar e vi as importâncias, o respeito que cada povo tem o seu, o seu grafismo, tem o seu tecido, né? Então, o povo A do sua Mali história tem ali o desenhada. Bobolã, sim. O pessoal lá de Maputo tem as capulanas, de Moçambique, capulanas, né? Tem o povo Axante. Então, assim, é uma pesquisa árdua, porque muito dos conhecimentos, eles ainda estão guardados, ou estão guardados em livros, e aí o que nos barra é a língua. Então, falando também de barreiras, são as barreiras também que a gente vai tendo que passar. Às vezes a gente, beleza, tem um livro importantíssimo sobre os grafismos, tal, e aí a gente se barra essa questão da língua. Eu não sei falar inglês, mas muitos dos livros estão em inglês. O Tiago Consp aqui está falando de Sankofa, que é isso realmente, voltar ao passado, né? É ver esse passado se fortalecer, é isso aí, Consp. O CONSP, ele tá também tá no nosso projeto aí que eu disse logo no início da live, que é o Estamos Vivos. Logo mais aí, quem quiser acompanhar um pouquinho do processo dele, só seguir a gente lá, Estamos Vivos. Depois eu deixo aí a hashtag para vocês seguirem a gente lá. E também tá escrevendo um pouco das nossas histórias, né, enquanto artista negro, né? Vendo também essa questão das empenas, que também já foi aí uma conversa bem árdua da gente enquanto artista, durante esses períodos aí. Qual era o protagonismo dos artistas negros nas empenas? Então, ele está aí no seu protagonismo, escrevendo as suas histórias, e é isso. Mas diz para nós, Isa, a página, porque assim, eu vou deixar gravada essa live, mas vai desaparecer todos os comentários. E é importante que depois, se você puder colocar ali para nós, seria ótimo, né? Nos comentários o Vou nome colocar. dessa página. Mas vamos falar para a gente ficar aqui guardada para quem vai assistir depois. Qual que é o nome mesmo da página? Já pus, ó, @estamos vivos. Só que tem antes tem X no começo, X no estamos e X no vivos, tá? Que aí tem essa questão de anular o gênero. Pode ser mulher, pode ser trans, pode ser homem, né? Então é legal porque é de todos, é para todos. Todos estamos vivos. Verdade. Então, você disse que foi para fora do Brasil. A gente quer saber um pouquinho dessa sua história, dessas suas andanças, para onde você foi, como é que você foi recebida, como é que foi recebida a sua arte. Legal. Olha, em 2011 eu recebi uma oportunidade de ir para Berlim, representando esse movimento aí e com o movimento hip hop, representando o elemento grafite.
e foi muito bom para mim ver como é o cenário das artes fora do Brasil, né? Aqui no Brasil, eu sinto que é algo muito de afeto. Então, assim, eu tenho um amigo X vai fazer uma exposição, então eu vou lá para fortalecer ele, eu vou lá para, sabe? Lá fora eu senti algo que é muito potente, que é esse interesse na pesquisa do artista. Então, tinham pessoas. Eu falei, eu vou, mas eu não sei se vai lotar essa exposição aí que eu vou fazer, sabe? Então, a gente fica também com essa negativa sempre na gente, que a gente nunca acredita na gente. Às vezes, tem os convites de falar, será que eu é mesmo, eu tenho que ir? Então, eu fui muito despretensiosa, que não iria muitas pessoas. Chegando lá, a exposição teve muitas pessoas querendo conhecer o seu trabalho, conhecer essa sua pesquisa, o porquê que você está nesse processo, quais são as suas projeções para os próximos anos. Então, assim, foi importante, eu fui realmente despreparada. Levei 2 tapas, de um lado e outro do outro. Mas foi importante para mim, de uma próxima vez, ir preparada, entendendo esse cenário, né? E lá eu digo que foi a primeira vez que eu me senti artista mesmo. Porque eu cheguei lá, eu era Ziza, Soberana Ziza. Então, eu era a artista X. E eu fui para Berlim que é esse lugar das artes. Então, realmente, tinham curadores, outros artistas que iam lá com o intuito de ver a sua arte mesmo, de trocar. E aí tem outra barreira da questão da língua, né? Mas como esse projeto foi bem organizado, a gente tinha tradução, tinha uns tradutores que nos auxiliavam nessas trocas aí. E o outro projeto que eu fui foi para Washington, que era um projeto chamado... o primeiro foi City of Hip Hop, e o outro... esqueci o nome do projeto, mas foi para Washington, e a gente foi pintar lá em Washington uma escola. E aí já tocou de um outro lugar, né? Porque tá trocando com algo que é muito potente para mim, que é a escola. Sempre foi um lugar assim que de extrema potência. E aí trocar com os alunos, fazer essa obra em conjunto com esses alunos. Eu digo que eu fui com pouca bagagem, mas voltei com muita. Porque ali me empoderei muito sobre essa consciência, né? Se empoderar como mulher negra, de entender a importância dos registros que a gente passava lá nos bairros. Sempre as pessoas falavam, olha, esse monumento aqui é para uma pessoa que foi importante para esse território. Então, essas histórias nunca vão ser perdidas, porque eles mesmos fazem esse resgate, sabe? Então, nas ruas tinham marcações que falavam da importância das pessoas que moravam ali. Então, cada um é também um pouco responsável por guardar essas histórias. Foi aí onde também que eu entendi como era importante guardar as minhas histórias. Porque um dia, talvez, um dia não, estou fazendo as minhas histórias, né? Então, é tudo isso. Eu acho que sempre, você que é artista, de qualquer linguagem, é importante a gente sair das nossas caixinhas, seja viajar para um outro país, seja viajar para o interior de São Paulo, que também é um lugar rico, o Nordeste, que é um lugar também muito potente, de muito conhecimento. Então, assim, é importante a gente sair das nossas caixinhas, dos nossos lugares de afeto, que é só afeto. Então, assim, a dica que eu dou vá para o mundão afora, e é isso.
É muito bom e principalmente com apoio, né? Porque nós somos patrimônios, né? Então a gente tem que correr atrás também dos nossos editais, né? Dos apoios para levar a gente, para a gente ter essa tranquilidade mínima, né? De ir ficar num hotel, né? Então, assim, nesses dois projetos eu tive esse apoio. Um foi apoiado pelo Museu Afro Brasil, e o outro foi apoiado pelo Instituto Goethe, aqui em São Paulo. Ai, que legal. Lembrando do que você falou da sua insegurança, que você foi fazer essa exposição, você ficou pensando, será que vai ter pessoa? Será que não vai ter pessoa? Tem um filme, vou pedir aqui para os meus universitários, que o Ed Murphy faz, que é da história de uma que faz filme. Não, então, tem um filme que Ed Murphy faz, que é contando a história da vida de um rapaz lá, que eu não me lembro o nome, negro, e aí que ele não se via representado no cinema em nenhuma peça, em nenhum momento, e as peças, não sei se você deve ter assistido. E aí ele falou, Ainda ele não, falou não conheço. não é Dolemite, ele está falando aqui, a história da vida dele. Ah, não assisti Legal, ainda. né? Vou ficar aí de dica para assistir. Então, ele não se via representado. Então ele teve a ideia de, nossa, vou fazer o meu próprio filme, já que eu não gostei, fui no cinema, não é o que eu pensava, não gostei, vou fazer meu próprio filme. E aí ele pegou os amigos dele, as pessoas do contexto dele para fazer esse filme, e aí descobriram uma pessoa que era um ator, né? E colocaram ele como diretor, foram nas universidades e contrataram as pessoas da universidade para fazer parte dessa direção desse filme, enfim, locaram uma casa e montaram esse filme. E quando foi o lançamento do filme, eles no carro, todos assim, esperançosos que ia dar certo, fizeram um empréstimo, financiamento, não tinha ainda editais como hoje já tem, né? Olha lá, a Vanessa vai assistir isso aí, Vanessa. Assista sem criança. Não é muito, não é pesado o filme, mas eu prefiro assistir com o meu marido. Então, não tem nada assim, mas eu acho melhor, tem a classificação de idade, né? Enfim. Aí ele chega lá, ele tá no carro, chega no carro assim para chegar no cinema no lançamento do filme, ele fica assim, será que vai ter alguém? Não vai ter ninguém? Aí uma das pessoas leva um jornal dizendo que a crítica diz que ele é péssimo ator, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, e aí eles já ficam tensos dentro do carro. Mas a hora que ele vai chegando no cinema, tá muito lotado, tem gente, tem filas e mais filas de pessoas na porta do cinema. Tanto é que eles não conseguem nem descer praticamente, assim, eles descem naquele apuro danado para chegar no cinema, de tanta gente que prestigiou isso. E é um filme baseado numa história real mesmo, e é muito bacana. Dolemite? Isso, veja lá, você vai gostar. E depois disso ele fez 7 outros filmes. 7 filmes. Então, é uma história bem bacana que traz representatividade para nós, no nosso contexto, no nosso mundo. Sim. Eu até falo, na infância, eu não tinha muito disso. A gente não tinha referência, não é? Não sei como você falou que agora, né, agora que eu estou vendo referências em quase todos os lugares de mulheres e mulheres negras. E isso é importante, é fundamental. Outro dia, voltando naquela parte que eu falei para você que ia contar no começo, eu fui convidada para uma palestra aqui de um evento acho que é Julho, não é Julho das Pretas, é Julho das Pretas, aqui em Curitiba. Eu fui convidada para estar lá na biblioteca pública. A gente ia estar fazendo parte de uma roda de conversa de um evento que eu estava fazendo parte da organização também, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, eu nunca me inteirei desse movimento. Agora eu também estou por fora, porque muitos falam negros e outros falam pretos, e aí eu não sei qual é a convenção do Brasil, qual é o correto, porque assim, mesmo sendo negra, eu nunca tinha parado para pensar
o porquê. Ainda fiquei pensando onde é que eu estava todos esses anos que eu não estava nesse movimento, eu não estava participando disso, eu não estava correndo atrás disso. E eu fui muito bem. Uma resposta me representou muito bem. Eu me senti bem através da resposta de uma das organizadoras, que também é negra, que me convidou, que é muito querida, que é a Eliana Brasil. Ela falou bem assim para mim: Lu, você estava em movimento. E isso é importante. Se todos os negros, às vezes a gente não para pensar nisso, só estivesse no movimento de buscar essas questões, a gente não teria negro jornalista, negro professor, negro artista, negro. Então, cada um tá. É importante onde você estava, ela falou. Você estava em movimento e isso é importante. Você trazia representatividade para as outras pessoas, para tantas crianças e pessoas que seguem você e te acompanham, conhecem a sua atividade em Curitiba, né? E isso me deixou mais tranquila no aspecto de representatividade, né? E eu acho que é importante a gente estar ocupando os nossos espaços em todos eles, não é verdade? E buscando conhecimento em tudo. E a gente, né? Em tudo, como você falou ali, eu perguntei para você como a gente pode explicar esse processo artístico. Eu acho que, de certa forma, eu acho que a gente nem precisa explicar. Eu acho que quem quer vai buscar conhecimento também. Não é isso? Antes a Sim, são pessoa. vários ciclos. E a gente aprende, todo dia mesmo, né? Agora eu quero falar voltando para a sua arte, que é maravilhosa. Você pode dar um cadinho assim para o lado para nós ver essa pintura maravilhosa que está atrás de você? Olha, pessoal, fala um pouquinho para nós dessa arte, Ziza. Então, eu ilustro mulheres, né? Na maioria das vezes. Essas mulheres que eu ilustro são também essas mulheres que muito foi importante para esse meu processo com a ancestralidade. Ou seja, minha mãe, minha avó, né? Então, essas mulheres, elas são raízes. Eu fiz até recentemente um mural intitulado Mulheres Raízes da Conexão. Então, as mulheres, têm esse papel de nos conectar com várias coisas, não só com a nossa ancestralidade, né? E essa tonalidade, falando um pouquinho lá sobre os tecidos, né? O tecido Bogolã, ele é produzido a partir da pintura com o material argila. Então, essa tonalidade alaranjada das minhas personagens vem da argila e vem dessa questão com a terra, né? Então, essa mulher, eu digo que a nossa ancestralidade, ela está também na terra. Então, por isso que é importante a gente fazer essa volta, nos fortalecer. E a mulher, na maioria das vezes, também eu ilustro como árvores, né? Então, ela se torna forte pelo chão, pela argila, pela terra. Então, por essa ancestralidade que está na terra. Então, essa ancestralidade fortalece cada uma de nós para seguir. Então, é um pouco disso que eu falo no meu trabalho. Falo da potência feminina, né? Das importâncias das mulheres, também nas artes, também na maternidade, também com o seu filho, no trato, né? E na importância na história, né? Também é elas que fazem esses tecidos, produzem também esses tecidos e criam, tem também esse processo também de criação através desses tecidos. Eu não ilustro só um recorte, eu não ilustro os grafismos, os adinkras. Eu tento criar, me inspirar, né? Que é importante também dizer isso, por quê? Porque aqui não é um processo de vampirização, né? De ir lá no continente africano, pegar tudo que é de bom e falar, opa, isso aqui é meu. Não. Você quer comprar um tecido africano, você tem que ir lá comprar desse povo, né? Aqui é só algo que é uma inspiração. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte,
é importante a gente observar os grafismos, é importante a gente observar o que está dizendo nesses tecidos. Que ali, através da linguagem, das artes, do desenho, igual a gente começou falando disso, que é uma linguagem universal, ela tem falas dentro desses tecidos, né? Das cores. Então, eu falo um pouco sobre isso. Ai, que bacana. Me diz uma coisa, eu acho tão linda a sua arte, tão bonita mesmo. O pessoal, quem ainda não conhece a arte da Ziza, depois entra lá na página dela, vai ficar admirado e vai ficar fã do trabalho dela, muito mesmo. Depois entra lá, conhece um pouquinho, veja do que eu tô falando, que eu gostei muito, não conhecia esse novo movimento, esse estilo de arte e já me apaixonei, assim como a Vanessa também falou. Me diz uma coisa, antes de mais nada, pessoal, vocês estão gostando da live? Dedo no aviãozinho, convida, ainda dá tempo, já estamos acabando, mas ainda dá tempo de você chamar mais alguém. E no fim dessa live, marca o nome de alguém que você acha que é importante assistir isso, né? Indica alguém, marca o nome dela, comenta. Quem ainda não me segue nas redes sociais, me sigam, vão conhecer histórias maravilhosas, inspiradoras, assim como o da Ziza. E também, quem não segue a Ziza, entra lá e segue, que vale a pena conhecer e acompanhar um pouquinho o trabalho dela. Ziza, antes de mais nada, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho tão lindo o seu desenho e a sua arte, que eu fico pensando, você já pensou em colocar a sua arte num tecido para uma decoração? Ou no quadro, eu vou até perguntar se você pinta quadros também. Mas antes disso, quero perguntar, você já pensou em tornar a sua arte, colocar a sua arte num tecido? Sim, com certeza. Eu acho que logo mais ele vai ser ilustrado, né? Em tecidos, mas com a ideia de contar histórias. Eu gosto muito dos contadores de histórias, né? Esse respeito ancestral também, oral, né? Que da oralidade, mas também respeito às histórias contidas nos livros, né? Mas entendendo que lá no Egito, que também é negro, né? Também é preto também, a gente utilizava a técnica do pergaminho, né? Então eu vejo mais esse meu trabalho voltado para tecidos ilustrados no pergaminho do que algo com essa questão com a estampa, né? De ilustrar tecidos para estamparia. Eu acho que logo mais vocês vão ver esses projetos aí que eu tenho que tirar do armário, que são essas novas técnicas de se contar histórias, né? Através de ilustração nos tecidos, pergaminhos de histórias, né? Então, você falando de contar história, hoje o movimento da decoração, enfim, dos designs de interiores, eles vêm contar muito disso. Eles vêm decorar a sua casa saindo do contexto vamos dizer assim, dos departamentos, de imóveis de departamentos, né? De imóveis, de lojas de departamento. Eles vêm mesmo fazer uma decoração diferente, que conta a história da pessoa que vive na casa, né? Que tem muitos móveis antigos da vovó, do bisavô. É um estilo diferente e isso está me atraindo muito, sabe? Esse estilo de decoração, para você ter uma personalidade sua na sua casa, né? E eu até fico curiosa de como seria a sua casa. E eu estou vendo aí o seu desenho, eu acho muito bacana, né? Ele também é um pouquinho de você colocado na decoração da sua casa, do seu ateliê, do seu quarto, enfim, né? Me diz uma coisa, você faz quadros para vender? Eu faço sim, ô, Luciana. Atualmente eu estou até com uma exposição. Depois eu vou dizer para você onde que é a exposição, que eu vou passar o arroba do local. É um bar aqui na zona central de São Paulo. Coloquei 2 telas para exposição. Tem algumas telas também lá no meu perfil. E é isso, eu também faço algumas latinhas de spray. E é isso agora que eu estou fazendo, mas eu estou me desdobrando muito mais
para produção de murais fora aqui do meu território, em algumas instituições, alguns equipamentos públicos. E é isso, eu acho que é, eu, eu demorei um tempo para ingressar nesse lugar de telas, né, das artes contemporâneas em si, mas venho nessa pesquisa também de pertencimento nesse espaço também que muitas das vezes nos nega. Isso, mas eu acho muito bacana. E agora, nessa época de quarentena, nesse momento complicado que a gente vive, quero dizer para você, tem vários artistas ou várias pessoas, vários segmentos propondo e vendendo cursos online e tudo mais. Você já pensou, você já ofereceu ou oferece cursos online dessas suas pinturas? Você ensina, tem um canal, você está nesse caminho, como é que é? Olha, nesse período de 2020, eu dei aula online, na modalidade online, através de um projeto onde eu sou professora, que é um programa chamado PIA, que é um programa de iniciação artística, tá? Mas também realizei algumas oficinas durante esse período aí, é, uma oficina mais voltada para a produção também de telas. É, eu acho que nesse período de pandemia, a gente se desdobrou, né? Recebeu muito conhecimento, se colocou no teste, que teve gente que não era desenvolto na câmera, né? Então a gente perdeu muito desse medo, né? Desse medo, então a gente teve que realmente aprender fazendo. Então eu também participei de alguns movimentos também de ajuda através da nossa arte, a gente cedia a nossa arte para ajudar outras famílias, outros artistas, também foi bem legal nesse período de pandemia, e também de participar dessas lives, igual aqui eu estou participando com você, para a gente expandir essa nossa rede, né? Falar um pouco desse nosso processo. Eu digo que eu nunca participei de tantos cursos, tantas conversas que foram muito importantes para mim, né, enquanto artista, enquanto pessoa, nesse período de 2020. Tem muita coisa nesse período que veio negativo, né? Mas o que fica aí para a gente ter esse olhar delicado também para nós, para as nossas famílias, né? Olhar para a natureza, que é lá que está também algum dos nossos conhecimentos, tudo tem um porquê, né? Eu já disse no começo, tudo tem um porquê, e é importante a gente se cuidar dos mais próximos, cuidar dos nossos vizinhos e se fortalecer, que a gente vai passar por isso, só ter calma, né? É um momento difícil que muitas das vezes a gente mesmo não consegue se observar. É um momento também de se observar, porque eu sinto, ô Luciana, que teve gente que não conseguia ficar com si. Então a pessoa não queria ficar com ela. O problema, às vezes, era ela, né? Então, é um momento também de se conhecer, de ver, opa, eu posso ficar sozinha, eu consigo ficar aqui, aprender sozinha, é importante a troca com as outras pessoas, sim, mas nesse momento é um momento que a gente tem que ficar no isolamento, né? Mas sabe, só pegando um gancho nessa sua fala, esse momento, eu acredito que foi exatamente o momento que você disse antes, o momento de reinventar, né? Tipo assim, se não Isso. tem espaço para mim, se eu não sou convidada, eu vou fazer o meu evento, entendeu? E nesse caso, eu vou dizer para você que tem o lado ruim e para mim foi muito bom o momento de reinventar, de poder começar a falar com as pessoas, conhecer outras pessoas, assim como você e tantas outras pessoas que têm passado
por essas lives que eu tenho feito, que tem trazido inspiração para mim e para muitas outras pessoas. Eu recebo feedback de pessoas, várias pessoas, contando quanto tem ajudado elas, e para a gente parece simplesmente, nossa, que bacana, está me ajudando, mas está ajudando a mim e várias outras pessoas. Eu acho que todas as nossas atitudes, as nossas expressões, seja ela artística ou na conversa, no diálogo, no acolhimento, enfim, elas são sementes que a gente planta, né, assim, direta ou indiretamente, que a gente planta e que vem ajudar as pessoas de cada um a seu modo. E isso para mim está sendo fundamental, está sendo. E eu vou dizer para você, assim, eu às vezes quebro um pouco de protocolo, sabe, Ziza? Eu quero que você não leve a mal, mas eu vou dizer para você, seria ótimo e importantíssimo eu ver você aqui no Instagram falando assim, tô fazendo um curso 100% online, sabe aquelas pessoas que fazem assim? Mas assim, um Sei, curso que sei. você venha vender o seu trabalho, eu acho muito bacana, porque eu acho que, porque eu falo assim para você, quando não, eu recebi o feedback de uma pessoa que resolveu fazer curso online gratuito, 100% online, 100% gratuito. E ela falou que o desinteresse foi enorme. E quando ela colocou o mesmo curso vendendo, o povo tinha compromisso. Nem se colocasse R$ 10, ela falou, é compromisso. E isso é verdade, sabe, Ziza? Eu tive uma loja, alguns anos atrás, eu tive uma loja, um brechó. E quando eu colocava Sim. a coisa, a peça baratinha, ela ficava lá. Vamos subir o valor? Uma funcionária nossa falava assim, né? Vamos subir? Ela subiu o valor? Não ficava. Era uma semana, já estava indo embora. Ô, Gia Andrade, obrigada. Você que é incrível, mulher. Então, a Gi que participa aqui é de casa, participa das nossas lives sempre. Dedo, pessoal, dedo no aviãozinho. Já estamos acabando a live, mas vamos convidando as pessoas para conhecer e assistir depois essa live gravada. Ziza, muita gente assiste essa live. A de ontem, hoje, era aqui, umas 9h30, chegou um feedback que o Instagram manda para nós, que já tinha mais de 250 pessoas que estavam assistindo essa live. E assim, porque ela fica gravada, zera tudo, começa tudo do zero. E tenho muito feedback de pessoas que vão sentar, tomar o café da manhã assistindo a nossa live. E estão inspirando elas, muitas delas fizeram canal no YouTube, estão fazendo lives também, assim, conhecendo pessoas, inspirando, sim, pessoas assim como você. Então, Ziza, mas a gente já está chegando até o final. Eu acho que de repente eu deixei alguma coisa. Vamos lá. Olha lá, viu? A Gi me descobriu a minha história hoje? Ou a história da Ah Ziza? lá, Tá vendo? As pessoas ficam tô descobrindo. E é bom vendo. mesmo. É muito legal essa conexão, essa troca com a galera de casa. Bom, eu já vou aqui agradecendo o convite. Foi muito gostoso essa conversa, de conhecer tantas pessoas aí. E eu me deixo aí à disposição também. Vou indicar, sim, uma pessoa para trazer aqui, que eu também acho importante, a gente continuar, né? Parabenizo aí você por essa oportunidade que você está criando aqui nesse seu canal aí. E parabéns e vida longa aí para o canal, para todo mundo. E é isso, gosto muito dessa arte que vocês fazem. É uma arte que carrega muito sentimento, uma delicadeza. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Ai, exatamente, ó, muito sentimento. Eu sempre falo, nossa arte, sim, carrega muito sentimento. Mas eu quero te falar uma coisa, Ziza. Eu vou fazer um bate-bola com você antes da gente finalizar de fato. Ah, tá. Até que a meus universitários estão lembrando aqui que só, tá vendo? Estão querendo segurar você, não estão querendo deixar você embora, Ziza. Pelo amor de Deus. Então, eu Ah, fiz alguns bonequinhos assim, ó. Que eu faço bonequinhos de ai, que crochê. lindo. Esse aqui eu fiz há um tempo atrás, lá, tentei fazer o Bob Marley, mas, ó, saiu assim. Eu fiz uma postagem de vários bonequinhos negros, de alguns que eu tinha, porque o resto já foi dando, fui
cuidando tudo certinho. Olha lá, o crochê dos dois é maravilhoso eles. Antes, não liga que eu quebro esses protocolos. O crochê dos dois é o marido que ensinou a esposa, né, o Oséias, e a Ah, que lindo. fazer crochê, entendeu? E isso é maravilhoso, eu acho muito bacana. Aqui em casa eu ensinei meu marido e a gente faz junto e faz tudo diferença. Olha lá, eles estão dizendo que é sucesso, Ziza. Já vão te acompanhar, você vai ter crocheteiros lá. E assim, a gente fala. Aê, pode chegar, gente. Agradeço. Então, e a gente vai. Eu gosto muito dessa intervenção urbana que eu falo para você, que é um formato de grafite, mas no crochê, né? Você Sim. passa uma mensagem, procuro passar mensagem em todas as minhas artes. Eu incentivo as pessoas a criarem, que eu acho fundamental a pessoa ter a personalidade dela. Como você falou, você vai se inspira, mas você faz, você vê alguma coisa para inspiração, mas você tem que tirar de você a sua autenticidade. Tem que ser autêntico, tem que ser seu, para, né, ter valor e tudo mais. E aí alguém falou que não existe consciência negra, existe consciência humana. Você vê dessa forma? Eu vou sim, consciência humana, por causa que a gente falou tanto de lugares que não nos acolhe, né? Como na galeria, como no universo das artes. O meu futuro melhor, o meu futuro ideal é um lugar onde as pessoas não tenham esse estranhamento de entrar numa galeria e de não ver uma pessoa negra. Porque eu acredito muito nesse lugar onde todos vão ser e vão ter a mesma consideração, vão estar na sua horizontalidade, né? Então não vai ter melhor e não vai ter pior, né? Então, assim, eu acredito também nessa consciência humana. Tá certo. Então, Ziza, agora eu vou fazer. Eles fazem lá em outros canais, eles fazem bate-bola. Nós aqui falamos ponto a Legal, ponto. Vai ser uma tá coisinha, um bom. joguinho rapidinho para a gente encerrar e você vai falar para nós, tá? Tá preparada? Tá, pode ir? Quem é Ziza? Ai, a Ziza é uma desbravadora. Ai, que bacana. Um amor. A arte. Ah, uma saudade. Minha avó, a ancestralidade, né? Um sonho. Ai, não ouvi? Um sonho. Um sonho. Nossa, são tantos. Eu venho realizando cada um. Ai, deixa eu ver um bem absurdo, assim. Ai, um sonho. Um sonho talvez mais universal, assim, seja um mundo mais horizontal, né? Ah, tá certo. Um medo. Ai, um medo. Ai, são tantos também. A gente Eu sempre acho que tem, né? o que me barra é o medo justamente de errar. Porque eu tenho muito medo assim de dirigir. Mas eu sei que esse medo de dirigir é porque é o medo do erro. Ah, sério? É, Dirigir literalmente? sim, eu sei que eu sei dirigir, mas eu tenho medo de errar, sabe? De errar e aí se um dia eu pegar e atropelar alguém. Então é o medo do erro mesmo. Entendi. E um arrependimento, você tem? Ai, arrependimento também, gente. Olha que eu ando fazendo tudo assim na loucura. Mesmo se for muito louco, eu vou, porque o meu do arrependimento, ai, talvez seja um arrependimento de não ter amado mais. Ah, ainda tempo, você é novíssima. Tá com toda a idade pela frente. Um defeito. Ai, um defeito. Eu sou muito exigente. Esse é o meu defeito. Que Até com as signo é o outras seu? pessoas. Que signo é o seu? Peixes.
peixes. Ah, bem que eu vi que eu gosto muito. Já gostei de você de cara, porque eu me dou muito bem com pisciano, pisciana. É uma realização. Uma realização é se tornar artista. Não tem como não, porque Já isso está não era realizado. para mim. Já Então, tô realizando. com certeza. Quando foi o seu momento start, que você acha? Qual foi o momento start que você vê? Opa, aquele negócio que foi a chave. O meu momento start, eu sempre falo, foi quando uma menina chegou e disse para mim: Você ensina o artesanato? E eu disse sim. Qual foi o seu momento Legal. start? Eu acho que foi lá no hip hop, onde eu me encontrei também como arte educadora. Esse foi um momento que eu vi a importância, eu vi a minha importância, né? Ai, que legal. E eu quero agradecer mais uma vez, primeiro a Deus por essa oportunidade, a todas e todos que nos assistiram, nos acompanharam em mais essa live. Agradecer de coração a você, Ziza, que está aqui. Antes de te dar o tchau final, eu vou passar a nossa programação aí, olha, da semana. Que amanhã, quarta-feira, nós teremos aqui o Aramis Trindade. Quem não conhece ou não lembra do Cabo 70 do Alto da Compadecida, ele fez também Visconde Sabugosa, ele fez, pessoal, 8 novelas, mais de 70 filmes e 28 minisséries. Ele vai estar aqui contando um pouquinho da história, dessa trajetória belíssima dele para a gente e nos divertindo, passando um pouco de alegria. E na quinta-feira, a gente vai ter a Pia Manfroni, que também é maravilhosa, foi a Minerva, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Quero convidar todos vocês que estão aqui, convidar vocês, Isa, para, se tiver um tempinho e quiser acompanhar a nossa live de amanhã, será um prazer recebê-la novamente. E um beijo no seu coração, um beijo a todos que estão em casa e quero te dar o espaço para dar as considerações finais. Não sei se eu já dei, se eu não dei, eu tô. Olha, agradecer novamente aí o convite e dizer que nós estamos em rede. Quem quiser me seguir lá, eu sei que muita gente aqui já postou aqui nos comentários que já foi lá me seguir no @soberanasisa. Somos potência, acredite na sua arte, né? Ela tem o poder sim de transformação. Eu gosto muito de prezar nesse fortalecimento do nosso território, então fortaleça o seu território, que eu fortaleço o meu aqui um pouco. Então, a gente vai, de certa forma, se fortalecendo para projetar esse futuro melhor. Agradeço também aí. Gostei muito de estar aqui, Luciana, com você. E vida longa aí para esse projeto. Ai, amém. Beijo no coração, prazer em conhecer, prazer em rever. E a gente vai seguindo em frente e bora lá para amanhã, para depois. Mais uma vez, tchau, pessoal. Tchau, Ziza. Prazer, Tchau, prazerzaço. tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo.